Boa tarde, Tadeu. Boa tarde a todos. Diálogo Cineclubista é um projeto dos cineclubes goianos para criar algum tipo de conversa com o cineclubismo nacional e o cineclubismo goiano. Começamos na pandemia em 2020, 2021, com a ideia de nos perguntar qual é o futuro do cineclubismo, o tema da profissionalização, o tema dos festivais, a presença de encontros cineclubistas como uma forma de agregar os cineclubes, de poder fazer a troca de experiências. E nesse terceiro ano, nós definimos fazer esse diálogo cineclubista, dando a conhecer os cineclubes do estado de Goiás. Já fizemos com Caldas Novas, com o Cineclube Provocação, com a Helena, com o Catalão, com o Rogério de Catalão, e agora estamos com Tadeu Costa, do Cineclube Coep de Pirenópolis, da cidade de Pirenópolis, um dos cineclubes com maior tempo, né, de duração e de atividade. Então, Tadeu, nos conta um pouquinho de você, o que você faz, a tua trajetória como cineclubista, audiovisualista, e as ações do Cineclube. Certo. Então, boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou o Tadeu Costa, eu sou natural de Pirenópolis, aqui no interior de Goiás. Sou formado em comunicação social, habilitação em audiovisual, sou da primeira turma do curso da UEG. Tive a alegria e satisfação de ter sido presidente de centro acadêmico dentro do curso, onde pude, por 2 mandatos consecutivos, ajudar para que o curso hoje seja uma referência, para que hoje o curso tenha egressos que se destacaram em diferentes áreas do setor audiovisual, e é muito importante ver esse reflexo. Eu também fui agraciado como bolsista, graças ao ponto de cultura que eu faço parte, que é a COEP, Comunidade Educacional de Pirenópolis. Eu pude fazer um curso de montagem de imagem e som na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, onde ali despertou o meu lado cineclubista. No período da minha formação, enquanto eu ainda estava na graduação, nós realizamos aqui em Pirenópolis 3 mostras socioambiental de vídeos, o que me deu uma perspectiva de como organizar um evento e de trazer assuntos que eu achava interessantes para serem debatidos junto à sociedade pirinopolina. E aí, como eu disse, no Rio de Janeiro, na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, aos sábados, tinha um cineclube, que quem conduzia era o professor Sérgio, e era muito rico os filmes que ele selecionava e também as conversas, porque o professor Sérgio é um professor relacionado à Universidade de Dramaturgia, e ele conseguia trazer elementos muito interessantes na hora da análise do filme. E assistir filmes aos sábados acabou fazendo parte do meu modo de viver no Rio de Janeiro. E isso me possibilitou a estar em contato com outros filmes, filmes que infelizmente a gente não chega a ter acesso aqui, e que eu acho muito interessante essa oportunidade. Aqui em Pirenópolis, para ser mais exato,
foi em agosto de 2016 que a gente iniciou o Cine Coep de uma forma mais constante. Anteriormente, nós já tínhamos participado de um evento chamado... era um evento de cinema durante o Carnaval, que quem organizava era o pessoal da Mídia Ninja. Eles faziam um carnaval diferente. A gente organizou esses eventos aqui na cidade. A gente organizou os dias, que era o Dia Internacional da Animação também. Mas não tínhamos assim uma trajetória de fazer cineclube, porque ainda tinha muita dificuldade das pessoas irem assistir. Então, isso confesso a você que me desanimava um pouco. Quando eu ia, organizava tudo. A gente também tinha exibição do circuito exibidor da temática ambiental também. E aí organizava tudo e chegava, tinha um público pequeno. Então, nesse processo, a Tatiana Moreno, que esteve com a gente no início do projeto, ficou até o ano passado, só esse ano que ela não está mais, por uma escolha pessoal, ela questionou, falou assim, ué, mas por que você não tem um cineclube? Falei, olha, se você me ajudar a organizar, eu topo da gente fazer o cineclube e tal. E aí foram vários anos de uma riqueza muito grande. A gente fez mostras especiais com temática indígena, a gente teve presença de mulheres indígenas, fizemos vários lançamentos de filmes que só passaram aqui. Então, a gente conseguiu constituir dentro do nosso cineclube um espaço de trocas, de conhecer outras produções e de também apresentar as nossas produções. Então, acho que, a princípio, de início de conversa, seria isso. Vocês não, nós organizamos o ano passado o encontro em Pirenópolis, né? E houve, acho que 2016, provavelmente. Foi lá no Centro de Arte Itaialaor. Isso mesmo. Né? Onde você participou também, né? Lá. Sim. Esteve sim. lá. Que era no festival... Piridoc, né? Esses dois elementos são muito presentes, né? A presença de festivais e a presença de encontros cineclubistas. Como você vê essas duas oportunidades para um enriquecimento dos cineclubes? E porque vocês, né, fizeram um encontro, e que era uma promessa já antiga, lembra? A gente já conversava há algum tempo, né, sobre a realização em Pirenópolis, que é uma cidade, para quem não é de Goiás, né, Pirenópolis é uma das cidades com tradição turística e com uma beleza extraordinária, né? Então, como eu te falei, em relação aos festivais, como eu sou formado na área, eu tive a oportunidade de participar de alguns festivais, inclusive na equipe de produção. Eu participei do FICA, Festival Internacional de Cinema Ambiental, eu participei do Goiânia Mostra Curtas, eu participei do Festcine, eu participei do MIAU, Mostra Independente de Audiovisual Universitário. Na UEG, nós fomos responsáveis pelo Cineclube Laranjeiras, pela criação da Sala Beto Leão. Eu tive a oportunidade de conhecer o Beto Leão antes dele falecer, tive um diálogo com ele nesse período, né? Então, a minha formação de profissional, digamos assim, ela foi muito rica. E eu sempre valorizei os espaços de encontros e de trocas. Porque, para mim, o festival, ele é exatamente esse momento de você, enquanto produtor audiovisual, ou de você, enquanto um técnico, um trabalhador da cultura, conhecer outras pessoas e outras produções do que é feito. E o Encontro Cineclubista, que a gente promoveu, como você mesmo comentou, 2 vezes, né? Uma que a gente participou dentro do evento do Piridoc e o outro que a gente propôs,
surgiu a partir de uma inquietação que eu tinha, né, de uma necessidade da gente olhar para os nossos cineclubes, entender como eles estavam, qual que era um diagnóstico, para que a gente pudesse juntos construir políticas públicas. Porque eu tenho uma história na área de construção de políticas públicas, o que me fez, digamos assim, adentrar também nesse universo é porque eu acabei entrando dentro desse universo de construção de políticas públicas. E eu vejo que o cineclube, ele é um instrumento muito interessante, e eu bato isso na tecla em reuniões, por exemplo, junto do Ministério da Cultura, de reuniões com fazedores de cultura, porque nós precisamos desse instrumento mais vivo no dia a dia da comunidade. As pessoas precisam entender que assistir filmes podem ajudar em vários assuntos. Assistir um filme pode te ajudar a entender melhor um paciente, por exemplo, na área da saúde. Assistir um filme pode te ajudar a compreender melhor as realidades diferentes, né? Então, o cinema, ele te possibilita a esse encontro, o encontro com o outro, o encontro com uma cultura que não necessariamente é sua, e também de fortalecer a sua visão, a sua memória. E nesses encontros que a gente tem, é uma oportunidade da gente ter uma visão de como está a produção, no caso, a janela de exibição dos cineclubes nesses espaços, né? E eu acho que a gente precisa avançar. A gente tem aí um novo governo que nos possibilita a pensar melhor esses circuitos de exibição, né? Como conectar cineclubes de outras localidades e também com os próprios autores, porque tem muitos cineastas ou diretores ou realizadores que às vezes fazem o filme e deixam os filmes guardados. E o filme, para mim, não é para ser guardado, é para a gente assistir, a gente ter acesso a ele. E eu acho que a gente tem também uma discussão que precisa ser colocada, que é a questão dessa questão dos direitos autorais, que eu acho ele ainda muito, digamos assim, algo que precisa ser melhor trabalhado, porque, como eu disse durante o período que eu estava na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, a gente teve uma roda de conversa com o Barretão. E o Barretão, ele fez uma crítica à pirataria. E eu estava lá. Eu levantei a mão e eu falei assim, olha, da onde eu venho, para a gente ter acesso a determinados filmes, é só via pirataria. Porque, infelizmente, não é interesse por parte do mercado, digamos assim, das grandes salas, de levar essa produção para locais mais no interior do país. E com isso a gente exclui uma parte gigante da sociedade brasileira que quer ter acesso aos filmes, que quer conhecer, que quer falar sobre, né? Então, eu acho que a gente também precisa tratar um pouco disso, inclusive de como fazer isso de uma forma mais segura possível do ponto de vista jurídico também. Sim. Bom, esses temas foram tratados nos diálogos anteriores, porque são temas que nos encontros cineclubistas, ou nas jornadas cineclubistas do Conselho Nacional de Cineclubes, sempre são temas que estão pendentes. Tanto o tema dos direitos autorais, que há uma disputa, há um diálogo entre direito autoral e direito do público, né? Qual é, e principalmente com produções feitas com dinheiro público, né? Então, aí, esse diálogo é um diálogo pendente com as autoridades, porque há leis que de certo modo, autorizam o cineclube a não cobrança, só que elas não foram adiante, por desinteresse da empresa, da indústria cinematográfica, como também por partidos políticos. Agora, e ficamos à mercê do ECAD,
do MPLC, que já nem existe mais no Brasil, né, que virou a Arca e depois não sei o quê, e estão hoje bem distantes. Então, esses diálogos nós conversamos, né? E é um diálogo que é a Lei 1306, né? Que acho que é importante reafirmar esse papel do cinema, cineclubismo e educação, né? Essa lei do Cristóvão Buarque, na época que ele era senador, que estabelecia a obrigatoriedade de 2 horas de cinema brasileiro por mês, obrigatoriedade, né? Que também está sancionada e tudo, mas ela não é respeitada. Principalmente porque não há essa metodologia nas escolas, nas universidades, porque a universidade de pedagogia ela não apresenta o debate, né? Não apresenta esse método, essa metodologia cineclubista de assistir e analisar filmes, né? que também não é um direcionamento, é uma proposta, né? Então, E eu acho, assim, a forma que eu avalio é o seguinte, Francisco, a gente, hoje a gente tem as plataformas de streaming, né? O que mudou a forma como as pessoas assistem. Hoje, cada vez mais, assistir filmes é uma experiência individual. E qual que é o grande problema que eu vejo em relação a isso? Ah, não, mas pode ser coletiva, você pode ir lá, colocar na sua rede social, comentar e tudo mais. Mas não é a mesma experiência de você estar num local com pessoas ao mesmo tempo e dialogar sobre aquilo que elas viram, né? Então eu acho assim que falta, no meu entendimento, é uma visão muito equivocada que a indústria acaba tendo, porque num cineclube a gente vai passar um filme para 10 pessoas, e isso não vai fazer com que aquela pessoa, digamos assim, a pessoa assistiu um filme lá, sei lá, um filme X qualquer, aí isso não vai fazer com que a pessoa não queira assistir novamente o filme, né? Então eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais sobre isso, eu acho que a gente precisa avançar um pouco nessa discussão, porque já mudou muito a forma como é pensada a exibição. E a gente tem que entender, ao contrário. Quando eu passo um filme no cineclube, por exemplo, eu estou estimulando a outras pessoas que não vão no cineclube a querer assistir aquele filme. Então, querendo ou não, o cineclube ele também funciona como uma ferramenta de propaganda, porque ele vai propagandear. Olha, eu assisti esse filme aqui é muito interessante, e isso é algo que eu quero dizer muito claramente. O nosso Cinecoep, nesse ano, a gente está com uma equipe de curadoria que ela é formada pelo Léo Panzieira, pelo Silas Nunes, pelo Vinícius Fontes. São 3 jovens daqui da cidade, um mais ligado ao universo da escrita de roteiro, o outro faz excelentes análises de filmes e o outro é da área mais cinematográfica no sentido de diretor de fotografia. Essas pessoas estão morando aqui em Pirinópolis, o Vinícius é natural daqui, os outros 2 vieram morar aqui, e as discussões, elas são muito ricas, elas trazem coisas que os filmes passam, às vezes, de forma superficial e que nos permitem detalhar um pouco mais sobre pontos que, às vezes, são apresentados no filme, que traz todo um background, traz todo um fundo, um contexto que a gente desconhece. Então, isso também é uma coisa que eu queria trazer. E uma outra coisa que eu acho que é importante destacar eu não tenho papel no sentido de dizer, não, tem que ser esse filme. O que eu faço são algumas indicações. Como, por exemplo, no mês de abril, nós estamos querendo exibir 2 filmes, que são 2 documentários que estão disponíveis para serem exibidos. Um se chama O Complô, é um documentário que fala sobre a questão da dívida pública, dos juros abusivos, com um cara que foi deputado federal constituinte, que esteve aqui em Pirinópolis
e ficou super feliz de saber que nosso cineclube está interessado em exibir o filme que ele participa. E o outro filme é o filme A Carta do Papa Francisco, o nome do filme é A Carta, que fala sobre a carta encíclica Laudato Si, Cuidado com a Casa Comum, que foram 2 filmes que dessa vez eu falei assim, olha, eu estou indicando esses 2 porque eu acho interessante a gente trazer esse tema e abrir ele, né? Ontem, por exemplo, na Coep, a gente teve... Ontem não, na segunda-feira na Coep, nós tivemos um evento chamado Feirança, que é uma feira de produtores orgânicos e artesanato, e dentro da feirança teve a exibição de uma videodança que foi feita aqui na cidade, chamada Beneditas, que tem a ver com a história da Benedita Cipriano, conhecida como Santa Dica. Então, eu acho que o cineclube, eles assumem esse papel, esse protagonismo de capilarizar, de levar aquele acesso àquele filme a determinado local. Porque também tem um outro ponto que eu acho que é importante a gente deixar, ressaltar, é que às vezes um filme que está dentro de um streaming, né, igual as pessoas falam assim, não, mas dentro do streaming eu tenho acesso a qualquer filme. Não é realidade. Por que não é realidade? Porque tem tanta coisa lá dentro que você não vai ficar assistindo tudo. Agora, se você tem uma indicação, o cara ele vai assistir aquilo com outros olhos, né? Então, isso também é um ponto que eu queria ressaltar, porque eu acho que é uma discussão que precisa ser colocada, como você disse, já em outros diálogos cineclubistas já veio à tona. Eu só estou aqui também aproveitando o espaço para me posicionar, né? Eu, enquanto... Acho que caiu. Travou. Agora sim, continua. Então, eu estou me posicionando aqui enquanto produtor, realizador audiovisual, porque as obras que eu faço, eu quero que elas sejam vistas, eu quero que a minha obra que está aqui chegue em outros municípios, eu quero que as pessoas conheçam um pouco do meu modo de fazer, de montar filmes, e eu acho que a gente precisa trabalhar numa nova dinâmica em relação a isso, porque eu acho que de forma alguma cineclube nenhum está dando prejuízo para ninguém. E ainda mais se, de fato, os direitos daquelas pessoas fossem, de fato, respeitados, né? Porque se você desse o dinheiro e aquele dinheiro chegasse, de fato, para o diretor, para o roteirista e tal, a gente sabe que não chega. A gente sabe que eles ganham dinheiro, na verdade, na comercialização e nas grandes salas, talvez, aí sim eles consigam ganhar. Mas no dia a dia o valor é muito menor. Lembrando que assim, o cineclube tem 3 premissas que são básicas, né? Uma delas é a democratização, né? Ter o acesso ao produto audiovisual. Lembrando que qualquer um dentro do cineclube pode escolher os filmes, né? A ideia não é que... Não, o Tadeu, ele é iluminado, ele sabe, né? A curadoria, ela tem um elemento técnico, mas também ele tem um elemento de agregar pessoas, né? O segundo elemento que eu acho importante do cineclubismo é esse papel de responsabilidade que cada um tem nele, né? Não há donos do cineclube. O cineclube não é de tal pessoa, mas ele por isso o conceito da gratuidade, que é um tema que a gente já conversou, porque em algum momento se fala, o diretor ele cobra um salário, né? O distribuidor cobra um salário, o ator cobra um salário, mas nós, cineclube, tem que ser gratuidade. Uhum. Então, o tema da profissionalização dos cineclubes também tem que haver que talvez nem seja o nome de profissionalização, mas é um debate que nós temos que bater sempre, porque é um papel importante. Os cineclubes são uma janela de exibição do produto nacional e local. Sim. E não só isso, o cineclube ele não é só uma janela de exibição,
ele é também uma janela de produção. Isso. Eu faço meus filmes, como o Cineclube Imigração, você produz os teus filmes, o Eudaldo e o Noé da Catedral das Artes, eles produzem. Então, há uma produção cinematográfica dos cineclubes que tem a ver com o olhar, né? Não que seja um olhar mais especial, não, é o olhar de quem assiste filmes, quem comenta filme, né, quem critica de uma forma positiva, negativa, faz críticas com relação ao cinema, também é uma produção disso. Né? Sim. E o tema da periodicidade, a ideia de manter se seja semanal, quinzenal, mensal, bimestral, semestral, porque é importante que tenha uma continuidade. Lembrando que o Cineclube agregar pessoas. Né? E aí é interessante trazer uma perspectiva que eu ainda não falei. Como eu disse, o Cineclube nosso já funciona desde 2016 e ele vem sofrendo dinâmicas, e que eu acho que é importante também, porque eu acho que o Cineclube é um lugar vivo. Então, ele já teve momentos onde a gente colocava num grupo de WhatsApp para conversar e decidir quais eram os filmes. A gente pegava um tema, dava ali as opções, as pessoas votavam. A gente já teve um outro momento que as pessoas sugeriam os temas, não necessariamente os filmes. E agora a gente está num outro momento, que é esse momento onde eu agreguei essas outras pessoas e eles buscam selecionar um tema e apresentar os filmes. E tem sido interessante o resultado, assim. As pessoas têm ficado satisfeitas com as escolhas que a gente tem feito. E eu acho que é isso, assim. O espaço do Cineclube, como você mesmo colocou, é um espaço democrático. Então, é um espaço onde as diferentes vozes precisam estar representadas, né? E quando eu estou lá mediando o processo, esse é um dos fatores que eu busco sempre, é criar o ambiente do diálogo, né? Permitir com que haja troca de ideias. Um outro papel que vocês também fazem o de formação, né? Oficinas, eu participei da oficina do cinema chileno com vocês, a Ana, né, a Beatriz também participou com a oficina de cinema latino-americano, Isso. e esse papel também com o meio ambiente, né? Conta pra gente um Sim. pouquinho sobre isso. Então, é porque a COEP, como eu falei, ela é uma instituição que já existe há 26 anos. Então, uma instituição que existe há 26 anos, ela já passou por algumas coisas, né? E ela tem núcleos de atuação. Na COEP, nós temos um núcleo de educação ambiental, nós temos um núcleo de arte, que também é ligado ao universo do artesanato, e também temos o núcleo multimídia, o qual eu estou responsável pela coordenação. Dentro do núcleo multimídia, nós temos algumas ações. Uma das ações é o CineCoep. A outra ação que a gente tem é o nosso programa de rádio, se chama Coep com Você, que é um programa que passa toda quinta-feira, das 14h15 às 15h30, na Rádio Jornal Meia Ponte, que é a primeira rádio comunitária do estado de Goiás. É um programa que também já existe há muitos anos, pelo mais de 10 anos, com toda certeza. E a gente, dentro da COEP, a gente está muito preocupado com a temática ambiental, não só por a gente ter um núcleo de educação ambiental, mas porque a COEP ela ocupa alguns espaços de controle social. A COEP já fez parte dos Conselhos Municipal de Cultura, já fez parte do Conselho Municipal de Educação, e atualmente a gente faz parte do CONDEMA, que é o Conselho Municipal em Defesa do Meio Ambiente. Além disso, a COEP também faz parte do Conselho Estadual do Parque Estadual dos Pirineus e do Conselho Estadual da APA dos Pirineus. Né? Então, dentro dessa perspectiva, nós trazemos filmes ou por meio do Cineclube ou por meio de um outro evento que a gente tem, que é o Sarau Ambiental, aonde a gente exibe um tema, tem sempre uma música e uma conversa, né? Uma outra característica que o Cinecoep também tem é que ele exibe, teve um período que a gente fazia isso, a gente exibia um curta-metragem e depois um longa. Então a gente também vai modificando um pouco
essa dinâmica em relação ao cineclube. E aí essa perspectiva é algo que a temática ambiental ela acaba nos tocando muito, porque a gente vive isso no nosso dia a dia e a gente já teve acesso a diferentes tipos de produções audiovisuais relacionada à temática ambiental. A minha mãe aqui na cidade, por meio do Bloco Gente Reciclar, que foi um projeto que a Coep desenvolveu, ela desenvolveu por 8 anos um bloco de carnaval chamando... o nome do bloco é Bloco Gente Reciclar, mas o nome do projeto era Botando o Povo na Rua, que era exatamente para fazer as pessoas refletirem sobre a necessidade de reaproveitar os resíduos, criando novas obras, e no caso eram roupas. Neste momento, inclusive, eu estou responsável por montar um documentário falando um pouco sobre a história do bloco. Uma outra coisa que a gente também utiliza o CineCoep é para exibir produções que a gente fez na própria Coep. Então, dentro da Coep, nós exibimos o filme Alma do Rio. Alma do Rio foi um documentário dentro de um edital chamado Labcultura Viva, que aconteceu na gestão da presidenta Dilma, aonde no documentário nós trazemos diferentes personagens da cidade que têm relação com o Rio das Almas, que é um rio fundamental aqui na nossa cidade, e por meio de uma montagem que conecta esses mundos, mostra essa importância que esse rio tem para os pirinopolinos. E tivemos outras produções audiovisuais e, com certeza, todo o processo formativo nós estamos envolvidos e trazendo pessoas. O Vinícius Fontes, que é um desses jovens que hoje faz parte da nossa curadoria, ele é resultado de uma oficina de vídeo, de produção de vídeo com celular, que eu dei dentro de um evento chamado Sexta Jovem, e ele é um menino que tem muito talento, tem vários roteiros escritos, e que a gente quer dar um jeito de realizar essas produções. Agora a gente tem aí algumas oportunidades que eu acho que vai ser a parte final da nossa conversa para falar sobre o futuro do cineclube ou do audiovisual. Tadeu, a pandemia foi um período difícil, né, complicado, principalmente estando num governo retrógrado. Como foi a experiência do COEP nesse período de pandemia? Uma excelente questão que você está trazendo. Quando a gente criou o CineCoep, lá em 2016, ele possibilitou com que várias pessoas passassem a frequentar a instituição. Então, ele funcionava como um cartão postal da instituição, como uma forma de atrair pessoas para se tornarem associados ou para serem colaboradores da instituição. E esse foi um processo muito dinâmico e muito rico que a gente vivenciou, só que aí veio a pandemia. A pandemia, ela nos afetou duramente, como a todos. Então, durante o período da pandemia, nós não exibimos nada, não fizemos atividades online, mas quando deu uma diminuída na situação, né, as pessoas começaram a ser vacinadas, tinham lá as regras que permitiam estar em ambientes com separação e tudo mais, aí nós voltamos a exibir. Inclusive porque um dos nossos frequentadores do cineclube dizia assim: cara, eu tô cansado, eu quero de novo o cinema, eu não aguento mais ficar em casa, né? E aí a gente avaliou, porque isso é outro ponto, a COEP é uma instituição que preza pela ciência e valoriza a vida, então a gente só fez exibição quando a gente tinha certeza de que o nosso ambiente não ia contaminar ninguém. E a gente avaliava, isso também é outro ponto importante, até para ficar registrado para a história, nós avaliávamos o grau de contágio no município. Travou. Mas vai voltar, já está voltando. Aí, grau de contágio no município. Então, a gente olhava a curva de contágio,
Se tivesse muitos casos ativos, nós suspendíamos a exibição do Cineclube. E nós também tínhamos um acordo entre os participantes, que era o seguinte: se alguém sentisse qualquer tipo de sintoma pós-exibição do filme, era para comunicar no grupo para que a gente não fizesse, durante um período de 15 dias, exibição, enquanto não tivesse todo mundo seguro. Um outro fato que também aconteceu, a gente tinha uma lista e a gente confirmava as pessoas que iam assistir o filme para não correr o risco de ter uma quantidade de gente maior do que o espaço comportava de uma maneira segura com distanciamento social. Também é importante destacar que nós, enquanto Cinecoep, um projeto que eu apresentei como proponente dentro da Lei Aldir Blanc do governo do estado, que foi esse projeto que a Beatriz participou, dando essa atividade. Nós também, dentro da Lei Aldir Blanc, a gente também teve uma oficina de som com o Guilherme Martins, que também foi muito rico. A gente fez algumas experiências de captação de som e exibimos um filme que ele foi desenhista de som, que é o filme Carro Monstro, filme nacional excelente, que eu recomendo para quem está aqui assistindo ir lá e conhecer essa obra, o Guilherme, que mora na cidade de Goiás. Então é isso, dentro do Cinecoep a gente busca trazer as diferentes perspectivas e modos de se produzir cinema para dentro desse espaço. É para ser um espaço que reflete, que produz e que também forma. Sim. Falamos de política, né? Todo o processo político, né? Mas hoje tem novas perspectivas, né? Novo governo, novas perspectivas. E você, como militante político, militante cultural, social, como você vê o futuro do cineclube, do cineclubismo, do cinema, nessa nova proposta de governo? Então, espaços eles precisam ser ocupados. Isso é fato. Na política, isso funciona demais. Se você não ocupa, outros ocupam. Existem setores que estão melhores organizados, digamos assim, que acabam ocupando melhor esses espaços, enquanto outros acabam não ocupando. A perspectiva para o futuro, no meu ponto de vista, ela é muito interessante. Muito interessante porque, vamos lá, alguns fatos que eu acho que é importante a gente trazer. Hoje, nós temos dentro do Ministério da Cultura um goiano que é responsável por uma diretoria sobre trabalho precário e também sobre essa realidade dos trabalhadores e técnicos da área da cultura. Isso eu acho que já é um grande avanço, porque é dar um espaço de diálogo para essas pessoas que muitas vezes vivem ou estão em condições precárias. A segunda coisa é que a gente tem, de fato, um Ministério da Cultura formado por artistas com uma pluralidade de regiões que estão presentes dentro do Ministério da Cultura. Nós temos uma ministra mulher negra, cantora, que traz uma perspectiva do dia a dia de quem faz cultura. Ela também é responsável por uma organização não governamental e que faz um trabalho importante de transformação de realidade. Então, essas pessoas que estão ocupando esses cargos, elas são fundamentais para que a gente avance na cultura como um todo. E aí eu trago para as pessoas que estão assistindo, a gente vai ter algumas boas oportunidades. Atentem-se para a Lei Paulo Gustavo, que neste momento está sendo regulamentada, inclusive estão acontecendo reuniões. Isso é outro ponto importante, é um governo que busca a participação social, então estão tendo reuniões com os comitês estaduais da Lei Paulo Gustavo,
junto de representantes do Ministério da Cultura, que tiram dúvidas sobre o que a lei abrange. Nós, então, vamos ter a regulamentação da Lei Paulo Gustavo, que vai chegar recurso, gente, para todos os municípios do Brasil inteiro. Os municípios só precisam organizar um plano de ação, colocar lá o que está previsto deles fazerem. É muito importante que as pessoas entendam essa oportunidade, porque a gente está tendo uma oportunidade de fomentar o audiovisual, mas não só o audiovisual, como a cultura como um todo, porque o recurso da Lei Paulo Gustavo, ele é um recurso que estava represado no Fundo Setorial do Audiovisual. E esse recurso foi uma conquista nossa, dos trabalhadores da cultura, junto ao Congresso Nacional. A gente conseguiu com que esse recurso vá chegar na ponta, e é muito importante a gente estar atento a esses processos de participação social. A segunda oportunidade que a gente tem é a Lei Aldir Blanc, que vai ter, a partir do segundo semestre, a gente deve começar a ter uma regulamentação e os editais devem sair ainda no segundo semestre para serem executados provavelmente no ano que vem. Que, se eu não me engano, a Lei Aldir Blanc, ela prevê uma política de fomento, a gente chama que é o FNDE da cultura, que vai trazer bilhões de reais também para dentro dos municípios. E por isso é importante os municípios terem projetos, para apresentar projetos, para que a gente mostre para a sociedade a importância da cultura. Além disso, o governo federal, já por meio do secretário executivo, Márcio Tavares, já anunciou que alguns editais vão estar sendo lançados em diferentes áreas. Então, é importante a gente estar atento a essas oportunidades. E, é claro, os cineclubistas, o cineclubismo, ele precisa também se organizar para ter as suas demandas atendidas. Mas eu digo que dentro da Lei Paulo Gustavo tem lá um inciso que é só para exibição, que favorece os cineclubes. Para cineclubes mesmo, né? Tá lá nominado cineclubes, né? Isso é importante. Bom, Tadeu, já estamos chegando na hora. As tuas últimas considerações para nós irmos fechando. Certo. Então, Francisco, eu primeiro quero agradecer pelo convite. É muito importante para nós que estamos dentro desses espaços de diálogo, dentro desses espaços de fruição de produção audiovisual, que a gente possa apresentar para a sociedade. E aqui fica um convite para quem estiver assistindo, venha conhecer a COEP, mas também venha assistir os nossos filmes. Toda terça-feira, às 19 horas, nós passamos na COEP filmes. Cada mês a gente traz uma temática e você pode ter certeza que você vai ter uma experiência audiovisual diferente. Porque você vai ver que é muito mais rico assistir um filme e depois conversar sobre ele. Às vezes, o conversar pode ser ficar sentado escutando os outros falar, porque ali, às vezes, está o grande aprendizado, porque é algo que a gente pouco faz na nossa sociedade, que é escutar o outro. E isso é algo que a gente precisa avançar, porque numa democracia, o que pensa diferente, ele é muito bem-vindo. Ainda mais se ele respeita o outro. Ainda mais se ele não quer que o outro seja morto. Porque aí não é democracia, aí é fascismo, aí é autoritarismo, e aí é algo que nós devemos condenar, porque é um lugar onde a morte é a tônica principal. E hoje, nós, pelo Cineclube, a gente tem isso muito claro, que o ambiente democrático, ele é fundamental. E então, parabenizar essa iniciativa de você, de trazer, por meio do Cineclube Imigração, diferentes cineclubistas para apresentarem essa perspectiva e, principalmente, porque deixa registrado. Isso é uma parte da história fundamental. A gente nunca sabe o dia de amanhã, mas está aqui registrado que nós temos um cineclube em Pirenópolis e que teve uma trajetória anterior até, de fato, se tornar
o Cinecoep, que agora está com essa nova característica, mas sempre com o objetivo de que mais e mais pessoas conheçam as produções audiovisuais e que queiram produzir e que queiram se capacitar nesse mercado, porque a cultura ela precisa ser entendida como essa questão da nossa economia criativa. Os trabalhadores da cultura precisam ser valorizados, precisam ser profissionalizados, precisam receber por isso, porque eles contribuem muito com a nossa sociedade. É isso, meu amigo. Obrigado. Então, agradecer a Tadeu Costa, do Cineclube Coep, por mais este diálogo cineclubista. É importante lembrar que, além do registro, né, que fica no YouTube e que fica marcado numa memória afetiva do Cineclube Coep, nós estamos organizando o livro pela Federal de Catalão, com as histórias dos cineclubes, né? Então, esse material ele serve também como essa projeção, né, de um e-book. Já fizemos sobre alguns textos sobre cineclubismo, mas dessa vez a nossa finalidade é fazer um livro sobre as histórias dos cineclubes. Como você mencionava, Alberto Leão, a única referência que nós tínhamos de cineclubismo, na verdade, era o livro do Beto Leão, 100 anos, né, de cinema em Goiás, onde ele coloca 2 páginas sobre cineclubismo. Então, nós estamos fazendo história no sentido de recopilação desses 45 cineclubes que houveram ou estão em funcionamento no estado de Goiás. Bom, muito obrigado a todos e até uma próxima encontro cineclubista e diálogo cineclubista. Tchau, Tadeu, muito obrigado pela tua participação. Valeu.